A Polícia Federal fez ontem uma operação em 5 estados do país para combater lavagem de dinheiro. Aqui no Espírito Santo, os policiais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em empresas de Vitória, da Serra e também de Vila Velha. 3 pessoas foram obrigadas a comparecer à sede da Polícia Federal em São Torquato para prestar depoimento. Ninguém foi preso aqui no estado. A operação foi realizada em conjunto com a Receita Federal. E o foco dos policiais são empresas fantasmas que eram usadas para intermediar a compra de drogas, cigarros e mercadorias do Paraguai. Segundo a polícia, as empresas que participaram do esquema teriam movimentado quase 6 bilhões de reais, isso em 2012. E justamente para impedir lavagem de dinheiro, o Banco Central está agora mais rigoroso com as operações envolvendo dinheiro vivo. E hoje o Banco Central faz um seminário justamente para discutir esse tema. Aqui no estúdio do Bom Dia está o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Juvassi Peter Filho. Bom dia, doutor Juvassi. Bom dia, Mário. Bom dia, Tati. Bom dia A todos. O que muda agora com essa resolução do governo federal em relação a dinheiro vivo? Como era e como é que vai ficar? Essa nova circular, Mário, ela diz respeito a entidades que trabalham no mercado financeiro ou que operam no mercado financeiro. Antes dela, e na verdade ela entra em vigor no dia 27 de dezembro, mas nós já temos uma referência normativa. Antes dela, todas as operações acima de R$100 mil obrigatoriamente tinham que ser comunicadas ao Banco Central para a devida escrituração. Agora esse valor reduz para R$50 mil. Então todas as operações que digam respeito a transações financeiras, a envio para dinheiro em conta corrente, para compra em cartão de crédito, todas elas, as operadoras desses sistemas, terão que comunicar ao Banco Central a origem do dinheiro e o destinatário, tanto o destinatário quanto o remetente desses valores. Nós estamos falando só de saque em espécie, transação financeira. Transação financeira de qualquer espécie. Então, Passou de 50 mil, o Banco Central, desculpe, tem que ser informado. Tem que ser informado. Não vai ser feito na hora, então. Não se pode fazer de uma hora para outra, por exemplo, uma transação como essa. Vai demorar um tempo para ser concretizada, é isso? Exatamente, Tati. Então, as entidades financeiras elas terão um prazo de até 3 dias. Então, a gente agora tem um prazo um pouco maior, exatamente para que as autoridades financeiras possam ser devidamente comunicadas dessas operações. E qual é o intuito disso? É que cada vez mais o Estado, especialmente o Estado fiscalizador, tenha controle dessas operações que são ditas como suspeitas. Suspeitas pelo fato de serem de montante relevante. Mas não parece assim um montante tão relevante para uma empresa movimentar R$50 mil, né? Não me parece um dinheiro muito exorbitante assim. É porque o Banco Central está de fato mais rigoroso? Essa é uma orientação internacional, Mário. Inclusive o Brasil, ele tem reduzido esses valores de certa forma, acompanhando uma tendência dos Estados Unidos e da Europa de cada vez mais terem fiscalizações com remessas de pequeno valor. Porque são nesses pequenos valores que a gente consegue verificar se existe ou não existe possibilidade de fraude. Grandes valores dificilmente são transferidos, eles são pulverizados em pequenos valores. Então, tendo em vista a observação dessas práticas, é que as autoridades estão cada vez mais observando essas que não são tão pequenas assim, mas você tem razão, dentro de um contexto empresarial muitas vezes não são valores tão relevantes, mas se olhar essa prática, do crime, né? Tem sido uma forma de obtenção de uma fiscalização mais eficaz. Pode citar para a gente alguns casos mais comuns de lavagem de dinheiro? Que tipo de mercadoria? Como é que funciona isso? Vamos pegar esse caso da operação que foi deflagrada ontem, chamada de Hammer-On. Essa operação ela já é fruto de 2 operações anteriores que foram iniciadas na mesma região pela Polícia Federal, uma em 2014 e outra em 2015. Hammer-On é uma técnica musical, né, esses nomes de operação, que ligam 2 pontos de uma nota com uma mesma mão. Os 2 pontos eram exatamente as 2 operações anteriores. Esse caso era uma empresa de fachada que ela recebia dinheiro de operações ilícitas para compra de drogas, cigarros e produtos falsificados no Paraguai. Então, nós temos uma empresa que recebe valores que não passaram pela fiscalização federal e que ela adquire produtos que também serão objeto de crime. Então, esse procedimento de lavagem, ele nada mais é do que a tentativa de mascarar a origem ilícita de valores e transmitir uma credibilidade para aqueles bens que são adquiridos. A expressão lavagem de dinheiro, ela nasceu nos Estados Unidos de uma prática muito pitoresca, muito curiosa, porque eram lavanderias americanas que recebiam dinheiro em espécie e efetivamente lavavam dinheiro. Com qual intuito? De que esse dinheiro novo, ele parecesse ser um dinheiro mais antigo.
Então, essas empresas elas queriam dar a impressão para as autoridades americanas de que se tratavam de operações que já aconteciam há algum tempo. Que explicação. Mas lavavam literalmente? Literalmente lavavam dinheiro. Para sujar o dinheiro. Literalmente. É claro que hoje a gente usa a expressão lavagem no sentido figurativo, mas a lavagem no sentido de trazer o dinheiro ruim, o dinheiro sujo e dar a aparência de que ele é um dinheiro limpo. Mas a origem etimologicamente da expressão é de que era um dinheiro lavado. Doutor Giovassi, a gente vê Lava Jato, por exemplo, na casa de suspeitos, quadros, joias, principalmente joias de alto valor. Isso é uma forma que os corruptos aí usam para lavar o dinheiro, né? Por quê? Isso é muito comum e aproveitando a pergunta que a Tati fez, existem algumas atividades que são atividades altamente frágeis e suscetíveis de lavagem de dinheiro porque são atividades que rotineiramente operam com dinheiro em espécie. E o dinheiro em espécie ele é muito mais difícil de ser monitorado do que aquele dinheiro que atravessa as contas bancárias e a fiscalização tem mais controle. A aquisição de veículos, aquisição de joias, aquisição de obras de arte são chamados de mercado de luxo. O COAF, que é a autoridade brasileira ligada à fiscalização de atividades financeiras, que é um órgão do Ministério da Fazenda, assim como o Banco Central também é, o COAF ele tem uma série de circulares que visam a evitar essas operações suspeitas. Nós temos uma circular de 2013, por exemplo, em que todas as empresas que recebem valores de compra, de aquisição de produtos acima de R$30 mil, elas obrigatoriamente precisam comunicar essa operação ao COAF. Tem que comunicar. Isso é importantíssimo porque muitos empresários não fazem isso. E se não fizerem, e se forem objeto de fiscalização do COAF, podem, inclusive, ter a operação suspensa. O sujeito vendeu um carro de 40 mil, um dono de uma concessionária tem que informar o COAF? Ele precisa comunicar e todas as operações acima de R$10 mil, é importante que ele tenha um registro do cliente. E acima de R$30 mil, que ele obrigatoriamente comunique ao COAF. Não fazendo, ele pode sofrer sanções. Estou simplificando ao máximo aqui para tentar simplificar também a nossa conversa. Estou imaginando o sujeito, ele recebe um dinheiro em espécie, como o senhor disse, que é mais difícil de fiscalizar, de se flagrar a lavagem de dinheiro. Ele recebe em espécie, ele vai direto numa joalheria. Numa joalheria, compra uma joia cara, pagando em espécie, e então esse dinheiro não passa pelo controle nem do COAF, nem do Banco Central. Então o empresário tem que informar o COAF. Olha, recebi, o cara comprou uma joia aqui de 150 mil em dinheiro vivo. E é uma pergunta interessante. Eu não posso receber, eu não posso fazer uma venda em espécie? Claro que pode. Faz parte do negócio. Só que você precisa fazer essa venda e se certificar de que a sua venda é uma venda regular. Você faz a venda, você escritura a venda, você emite a nota fiscal e você comunica a sua venda aos órgãos de autoridade. Com isso, eu estou na minha atividade empresarial totalmente blindado dentro das obrigações legais. Nós estamos falando até de operações menores, né, de dinheiro em espécie, a gente citou aqui a questão da venda de joias, mas por que de vez em quando a gente escuta falar de lavagem de dinheiro e evasão de divisas? Isso também é muito comum? É muito comum, Tati, porque quem está dentro desse circuito de lavagem de dinheiro e, portanto, está tentando dar uma aparência legal a um dinheiro obtido por práticas ilícitas, eu vou pegar um exemplo, o tráfico de entorpecentes. Aquela pessoa que aufere dinheiro, que recebe dinheiro de tráfico de entorpecente, ele precisa, de alguma forma, tentar reintroduzir esse dinheiro no mercado. E muitas vezes ele remete esse dinheiro ao exterior, para chamadas offshores, que ficaram famosas também no caso da Operação Lava Jato, que nada mais são, para tentar traduzir, empresas sediadas no exterior, cujos acionistas ou sócios são brasileiros. A offshore é uma modalidade regular, é uma modalidade societária regular. O problema é que em algumas localidades fora do Brasil, chamadas de paraísos fiscais, cada vez menores agora, não há essa pesquisa sobre a origem do dinheiro. Como é que eu remeto regularmente dinheiro para o exterior? Fazendo a comunicação ao Banco Central e às autoridades financeiras. Como é que eu remeto irregularmente esse dinheiro para o exterior? Por exemplo, usando da atividade de doleiros, na chamada operação de dólar-cabo, onde há uma confiança entre quem remete e quem recebe. O doleiro ele recebe um dinheiro em espécie ou por meio de transferência, ele remete para uma conta, muitas vezes, do próprio doleiro no exterior, para que esse dinheiro não passe pela fiscalização brasileira e, portanto, não sofra a devida tributação e nem questionamento acerca da origem dos valores. Doutor Giovassi Peter Filho, obrigado por ter vindo ao Bom Dia. Explicar aqui para a gente como é que funciona o crime de lavagem de dinheiro. Houve uma operação ontem, hoje tem um seminário no Banco Central. Você viu que o Banco Central está com um olhar mais atento às movimentações financeiras. Passou de 50 mil, o Banco Central já está de olho lá e quer saber direitinho por que essa movimentação. Obrigado por ter vindo ao Bom Dia mais uma vez. Eu agradeço, Mara. Obrigada, doutor Giovassi. Um bom dia. Bom dia.